trouxe aqui uma foto, uma imagem, para que a gente pudesse, assim, trazer, de certa forma, uma inspiração, né? Então, quando a gente fala de Corteva, se conectar, mesmo com aquelas atividades que a gente faz no escritório, a gente tem uma conexão forte no campo, a gente tem uma conexão, assim, muito importante com as nossas escolhas, né? Então, quando a gente fala, né, se a gente fosse dar uma dica para vocês aí que estão buscando através dessa palestra, dessa troca aqui, né, alguns insights, né, algumas coisas para que vocês possam levar aí para, que a gente fala assim, para a maletinha de vocês, né, para o futuro de vocês. Uma das coisas importantíssimas é seja o protagonista das suas escolhas. Isso na vida profissional, na vida pessoal, na vida acadêmica, né? Não espere pelos outros, não espere que o professor, que o orientador, que o grupo de estudos chamem vocês. Façam as coisas acontecerem, né? Por quê? Porque a carreira ela não começa quando você começa de fato um trabalho. A nossa carreira, né? Eu lembro lá quando eu comecei, eu nem imaginava, né, num primeiro momento, em fazer uma formação em psicologia, em atuar numa empresa. Então, a gente vai construindo isso na medida em que você vai se lançando, em que você realmente não fica com papel secundário, você se lança para os projetos, você levanta a mão e diz, olha, eu quero participar, eu tenho uma ideia, eu gostaria de entender, de aprender. Então, ser protagonista, a gente fala muito aqui dentro da Corteva, né? Assuma os seus projetos, assuma a responsabilidade por algo que vá além do job description, vá além daquilo que você faz no seu dia a dia, né? Participe de um projeto, seja engajado. Toda vez que a gente faz aí toda uma campanha de algum projeto de contratação, a gente também espera que os nossos colegas, que os nossos funcionários sejam protagonistas aí, que participem com a gente dessa transformação, né? E uma coisa muito legal é, antes mesmo de pensar em qual é a empresa, né, que eu vou atuar, qual é a empresa que eu gostaria de estar fazendo parte no futuro, comece a sua carreira agora, né, desde o princípio, né, não deixe as oportunidades passarem. E aí, falando um pouquinho sobre isso, e aí conectando com tudo que a gente já foi falando nesse primeiro bloco aí que a Cintia trouxe para a gente, a importância do nosso network, né? E a vida da gente não começa, né? Em algum ponto, né? E depois a gente fecha aquela porta e segue a outra. Não. A nossa vida ela tem uma continuidade. Então, tudo aquilo que a gente coletou, tudo aquilo que a gente fez, aquele comportamento positivo, aquela participação num projeto, isso vai nos conectar com toda a nossa história de vida, né? Então, network, quando a gente fala de network, a gente não está falando, mas eu tenho, então, o meu grupo no LinkedIn são só de profissionais. Não, a gente pode ter um network com várias outras comunidades. Então, estejam atentos com os comportamentos, com as conexões que vocês fazem. Aproveitem essas oportunidades, né? E aqui eu usei aqui um pouquinho de um esquema, né? Para a gente poder, assim, conectar. Que tudo que a gente está trazendo aqui está integrado, né? Então, ser curioso, né? Seja curioso, né? Faça perguntas, procure entender, né? Não só sobre as oportunidades, mas como que as coisas funcionam, como é que o mercado funciona, quais são as empresas que se conectam com os valores de vocês, né? A gente foi falando muito sobre como é a nossa estrutura, quais são os valores, quais são os princípios, por quê? Porque não adianta a gente querer, assim, ter uma carreira, buscar uma oportunidade, se aquela carreira ela não tiver uma conexão com a nossa vida. E como a Cintia trouxe, assim, não adianta no domingo você pensar, nossa, amanhã eu vou ter que acordar. Não, amanhã eu vou acordar porque eu me sinto muito feliz em iniciar segunda-feira, iniciar terça, quarta, quinta, com muitas conexões daquilo que me faz feliz e daquilo que eu consigo construir dentro de uma organização, né? Um outro aspecto importante é atualizar o seu perfil, né, nas redes. Parece algo básico, mas muitas vezes, como a gente acaba tendo talvez uma rotina corrida, ou acaba priorizando algumas coisas, né, que estão na nossa frente ali naquele primeiro momento, talvez a gente deixe assim esse perfil lá no LinkedIn, usei LinkedIn, mas poderia ser alguma outra rede social, né? A gente descuida, né? E esse cuidado é importantíssimo, por quê? Porque a nossa fotografia,
é a nossa cara, né, que vai estar lá, e as pessoas elas vão se conectando na medida em que a gente também vai evoluindo. Então, essa evolução, ela precisa ser traduzida nos contatos que a gente tem, nas redes que a gente tem. Mantenha também, né, o seu currículo atualizado, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando assim, alimente, né? Porque o currículo, ele na verdade nada mais é do que a nossa oportunidade de demonstrar, né? E de mostrar as coisas que a gente fez, as coisas que a gente foi colecionando ao longo da nossa carreira, né? Então, aqui também é algo bastante importante. Cuide da sua imagem, cuide do seu currículo, né? Troque contatos durante eventos. Aqui é um network enorme, né? A gente está falando aqui com um público super grande, né? Com vários profissionais, com vários estudantes, com colegas aí que estão se formando, com outros que ainda têm um tempinho para se formar. Então, se conecte com os eventos, seja colaborativo, participe, né? E participe de eventos, né? E aqui, quando a gente fala de participar de eventos, não é aquela participação só como participante, mas levante a mão, seja um líder, né? Realmente, assim, faça diferença quando você estiver participando de um evento, né? Então, aqui a gente acaba conectando, né? Tudo que a gente trouxe, né? Como que se constrói uma história de um profissional? Como que a gente constrói esse network, né? É alimentando, é tendo cuidado, é realmente sendo responsável e protagonista da nossa carreira mesmo, né? Bom, e aí aqui, pessoal, assim, a ideia é a gente trazer algumas dicas, né? Então, quando a gente fala sobre como que eu posso colocar em prática, né, todas essas, tudo isso que a gente está trazendo, né? Então, acho que uma das primeiras coisas é explore, né? Seja curioso, prepare-se, comece essa jornada, né? Pesquise, se certifique sobre as empresas que vocês estão buscando ou o cenário de futuro que vocês estão buscando, se realmente eles estão conectados com os valores de vocês. E não vá só no site, né? Não visite só o site, realmente se conecte nas redes sociais, fale com colegas, com amigos, com as pessoas que já estão no mercado, né? E esse mundo atual ele é muito fácil para isso, né? Porque a gente tem acesso às informações, a gente tem acesso a conversar com as pessoas, né? A buscar, né, a convidar, né? Quando a gente fala assim, ser um protagonista é realmente convidar e entrar na festa, não deixar só essa festa passar, mas participar realmente, né? Entender as possibilidades de carreira, eu acho que esse é um ponto fundamental. Quando a gente, muitas vezes, quando a gente se inspira e a gente começa com uma jornada educacional, uma jornada profissional, pode ser que a gente tenha feito algumas escolhas iniciais e ao longo da nossa jornada a gente vai pensando em outras possibilidades. Então, não fiquem presos a uma primeira escolha, né? Se permitam a fazer uma mudança, se permitam a inovar, a pensar em coisas diferentes. E a gente só consegue isso realmente assim, fazendo essa conexão, buscando novos networks, entendendo como é que o mercado está mudando, qual é o propósito daquela organização, qual é o propósito de vida que a gente também quer levar aí para ao longo dos anos, né? E se você decidir, né, por um lugar, né, por uma empresa, se prepare, né? E aqui eu vou dar algumas dicas com relação ao currículo, que são dicas mais básicas, mas de qualquer forma, quando a gente fala de preparação, muitas vezes a gente está tão empolgado, né? Vou me inscrever, vou lá, vou fazer o upload do currículo, vou incluir o meu currículo lá no LinkedIn, etc. E de repente a gente acaba cometendo alguns errinhos que é não revisar, não se atualizar, né? Porque cada uma das oportunidades, elas também vão exigir aí alguns requisitos, algumas habilidades, e ao longo da nossa jornada a gente também foi transformando esses comportamentos, essas habilidades. Então é importante fazer realmente assim, se dedicar, né? Fazer aquela revisão e buscar o melhor de si para que seja colocado dentro desse documento, né? Quando a gente fala do currículo, nada mais é que é uma apresentação, né? Então, aqui eu trouxe até um currículo aqui numa lousa, né? Falando um pouquinho sobre o que é importante, né?
o que geralmente, né, os entrevistadores, os gestores que vão estar acessando aí numa primeira frente, né, vão estar curiosos para conhecer vocês, né? O que eles buscam, né? Então é importante assim aproveitar essa chance, né? E destacar aqueles pontos que são pontos cruciais, que são fundamentais para que de fato assim aquela primeira isca, né? Que é o currículo, aquela primeira porta, né? De entrada assim para conhecer o candidato, ele faça a diferença, né? Então é legal que a gente realmente assim valorize os campos educacionais, né? Coloquem aí toda essa jornada, né, educacional, projetos, participação em grupos de estudos, em centros acadêmicos, organização de eventos. A gente vê aqui que durante essa jornada aqui que a gente está com vocês nessa tarde, a gente viu que cada um muitas vezes faz um papel, né? É o marketing aí do grupo de estudos, é o financeiro. Então, valorizem esses conteúdos educacionais, né? Em alguns casos, algumas empresas também têm, né, um campo para vocês colocarem uma carta de apresentação, né, para vocês conectarem com algumas indicações, com as pessoas que podem falar bem de vocês, que podem trazer algo a mais no currículo, né. A experiência aqui também é algo muito importante. Quando a gente fala de experiência, a gente não fala somente daquela experiência formal, de carteira assinada, que tem um documento formal. Não, a gente está falando das experiências que vocês coletaram, dos momentos em que vocês se dedicaram lá na universidade, num projeto, num intercâmbio, né? Então, aproveitem para contar essas histórias no currículo de vocês também. Os skills, né? O quanto vocês se dedicaram. Então, hoje a gente também tem aí uma série de possibilidades, né, de melhorar as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, né? E com a tecnologia também, né? A gente acaba tendo muitos cursos que no passado a gente não tinha tanto acesso e agora a gente já tem, não é necessariamente assim um investimento financeiro tão alto, né? Coloquem as suas qualificações, né? Valorizem o que vocês têm, os comportamentos, as habilidades, né? E um aspecto assim bastante importante que ele é algo intrínseco, né? Mas são as informações pessoais no sentido não abrir a vida, né? Que a gente não fala de colocar no currículo dados como documentação, não, a gente está falando de dados importantes para a gente conseguir contatar, né? Então, muitas vezes eu me deparo com alguns currículos que de repente assim, o e-mail já não é mais o que está valendo, né? Ou de repente não foi atualizado o telefone. Então, se preocupem com esses dados pessoais, que eles são assim simples, mas que muitas vezes acabam fazendo com que a gente não consiga chegar até o candidato. Né? E aqui algumas dicas, tá? Algumas dicas que, como eu comentei antes, assim, não é nada novo, mas é algo que, de fato, quando a gente se dedica e a gente baixa a cabeça e vai lá e pensa, coloca não só o racional, mas também o nosso coração dentro daquela experiência que a gente quer muito, dentro daquela oportunidade que a gente quer muito, né? Cuidem de alguns campos que são importantes, né? Então, seja relevante, mantenha a relevância, né? Se certifique de que aqueles pontos que você está colocando no seu currículo, aquelas habilidades, aquelas experiências, elas de fato, elas têm algum casamento com os requisitos das vagas, das oportunidades que vocês estão buscando, né? E sempre seja criativo, porque de repente aqueles requisitos que estão sendo solicitados ou aquelas experiências, talvez eles não sejam de uma forma tão clara, tão explícita, né? De uma forma que tem uma correspondência tão exata. Mas pense se aquelas habilidades, por exemplo, se você participou de um projeto na universidade que exigiu de você uma liderança, que exigiu de você um nível de organização, de você cuidar de um timeline de um projeto, de você cuidar da parte financeira. Aproveite esses exemplos de experiências e conecte com aquelas experiências que estão sendo solicitadas na vaga, né? Nos dê detalhes, né? Então é importante, assim, claro que um currículo ele não vai ser super extenso, porque ele é a primeira porta, né, para que a gente possa chamar para uma entrevista, mas não deixe de colocar alguns detalhes de alguns projetos, algumas tarefas
específicas que você desempenha e de que algumas dessas ações, né, que você realmente consiga alcançar um resultado, né, que você está conseguindo dar essa visibilidade, né? E aqui a gente fala assim, a gente está olhando você através do currículo, então não tem como a gente descobrir algo que não tá, que não consta naquele documento, que não consta naquela página do LinkedIn, né? Lidere o caminho, né? Então, assim, ser líder vai ser sempre algo que vai ser muito importante na vida de vocês, né? Liderança de um projeto, liderança de uma atividade, né? Então, não se preocupe se você não tem um título formal de liderança, mas tente fazer essa experiência de liderar pessoas, de ajudar as pessoas a crescerem, de ser um coaching, de fazer algo que treine esse comportamento de ser um líder em vocês, né? Use os pontos fortes, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu recém me formei, ou eu acabei me formando recentemente, tenho pouca experiência, né? Toda experiência, ela é experiência, né? Então, toda experiência, independente se são 10 anos, se é um ano, né? Valorizem, coloquem isso no currículo de vocês, né? Então, quando a gente fala ali de comportamentos, né, autoestima, você realmente, assim, ter orgulho do que você fez, né? De mostrar essas habilidades, de traduzir elas, assim, né? Como que eu posso colocar, assim, todo esse histórico, né? Todo esse crescimento, esse desenvolvimento que eu levei muitas vezes anos, né? 5 anos aí de graduação, mais 2, 3 aí de mestrado, mais o doutorado, e ainda aqueles que optaram por fazer uma carreira profissional logo depois de formado, né? Procurem valorizar, né? Vejam seus pontos fortes. Eu acho que a trouxe, né? A Cíntia trouxe no primeiro bloco, assim, né? O autoconhecimento, e aqui significa isso, vocês enxergarem aqueles pontos que são as fortalezas e nos darem esse destaque também. E garanta que você revisou bem, né? Que o seu currículo está revisado, não deixa os erros de ortografia, algumas coisas assim que a gente acabou assim olhando de uma forma muito automática, né? Que possa distrair o recrutador ou o gestor aí de algo muito importante, que é realmente ter aquela vontade de conhecer vocês, tá? Vale muito a pena, assim, dar esse passo extra, revisar e fazer uma dedicação adicional aí para fazer uma boa, né, que nem a gente fala assim, uma boa propaganda, né, um bom momento aí para quem está visualizando vocês, né? E falando um pouquinho sobre oportunidades, tá, pessoal? Então, esse primeiro bloco foi, assim, trazendo alguns insights, trazendo algumas ideias, realmente, assim, procurando valorizar toda essa construção que vocês já estão fazendo, né? E falando sobre as oportunidades na Corteva, né? Então, acho que só reconectando sobre os nossos propósitos, os nossos valores, né? Então, o nosso ambiente, de fato, ele é um ambiente em que a gente procura uma verdadeira igualdade, é essencial para o nosso progresso, para que a gente também tenha aí uma diversidade, uma promoção de inovação, fazendo a diferença, seja local ou global, né? Então, todos os nossos processos de seleção, a gente vai ter esse foco, né, em trazer realmente essa preocupação, né, de ter uma inclusão, de ter um processo transparente, um processo em que as pessoas se sintam fazendo parte desse ambiente, né? Então, a gente está construindo uma história, uma cultura, em que a gente une todos aqueles elementos que a gente falou para vocês até então. Seja curioso, pense diferente, seja ousado, assuma o papel no que é certo, então faça a coisa certa, né? Então, em resumo, assim, esperamos que você realmente, assim, faça parte da solução. Quem vier a fazer parte do nosso time, o que a gente espera é que a pessoa realmente se sinta integrado, seja um protagonista da sua história e da nossa história também, né? Quais são as áreas, né? Eu acho que esse aqui é um ponto, assim, que é bem importante a gente poder trazer, né? Hoje a gente está falando com um público que vem de uma área de formação, de uma área de graduação,
mas quando a gente fala de carreira, quando a gente está falando de Corteva, a gente não fala somente daquelas oportunidades que tem a ver com a nossa formação acadêmica, a gente está falando de uma gama de oportunidades. Então, hoje na Corteva, quando vocês acessarem lá o nosso site, né, os nossos sites de oportunidades, vocês vão se deparar com inúmeras oportunidades, né? Então, a gente tem as áreas corporativas, que envolve aí uma segmentação enorme, né, de outras áreas, né, como finanças, recursos humanos, a área de TI, de tecnologia, tem a parte legal, né, que é a área jurídica, e a gente também tem várias outras áreas que nos dão todo esse suporte de crescimento, que é a parte de manufatura, a parte de marketing, e vendas, pesquisa e desenvolvimento, enfim. Assim uma gama de oportunidades, e quando a gente diz assim, ó, seja o protagonista, significa que vocês têm que descobrir, né? Quais dessas áreas encantariam vocês? Quais dessas áreas vocês se sentiriam mais felizes, né? Então é legal assim sempre pensar um pouquinho fora da caixa, né? Não necessariamente, faço agronomia ou eu estou fazendo um mestrado. Será que realmente o meu encaixe vai ser em pesquisa e desenvolvimento? Será que não pode ser em marketing, com tantas oportunidades que a gente tem, em manufatura, ou numa área corporativa, né? Então, o que a gente faz aqui é um convite para vocês realmente se desafiarem e não ficarem com aquele pensamento de uma única oportunidade. Aqui, né, eu trouxe para vocês assim a porta de entrada, né, para a busca de oportunidades. A gente tem o QR Code do site de carreiras, né? Então aqui vocês podem fazer uma pesquisa por vagas, né? É bem importante vocês poderem aí acessar e entender assim o que a gente tem disponível. A gente tem várias vagas disponíveis, né? Caso não tenha nenhuma vaga que seja do interesse de vocês, naquele momento que vocês acessarem, a gente tem o Talent Network, que seria uma forma de vocês já preencherem um cadastro, fazerem o upload do currículo de vocês, e quando a gente tiver a oportunidade, vocês vão receber uma notificação, né? E também uma outra porta de entrada é o programa de estágio, né? Então, a gente também, dentro do programa de estágio, tem um compromisso com inclusão e diversidade. A nova campanha para contratação no segundo semestre desse ano vai sair em abril, né, desse ano. A gente ainda vai publicar. Fiquem atentos aí para o mercado, que a gente costuma divulgar de uma forma bem intensa. E aqui toda uma jornada de desenvolvimento que se conecta com todo o material que a Cíntia já apresentou. Então, a gente tem dentro do programa de estágio também um propósito, também toda uma jornada, um investimento no desenvolvimento, que vai desde a iniciação em um projeto, o plano de atividades, né? Quando a gente falou assim sobre o que nos desenvolve, né? Então, mais 70% do que nos desenvolve é realmente fazer, é realmente se lançar para um desafio na prática, né? Nós também temos aí desenvolvimento de um programa formal, né? Que é a Academia de Desenvolvimento, né? A gente estimula muito o network de desenvolvimento para os estagiários, plataformas de treinamentos, o IF English, avaliação de performance, BRDs, né? Então, também eles se pronunciam, participam conosco dessa jornada de construção de inclusão, diversidade e equidade, participam de voluntariado e também dos processos seletivos, né? Como uma forma de já se engajarem, entenderem como é que é esse universo aí profissional também, tá? Pessoal, acho que eu até falei bastante, falei demais, né? Mas realmente, assim, o que a gente quer é que vocês venham crescer com a gente, agradeço.